Um prato cheio. Essa aí deve ser boa, você não estando puro, né? Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, o teu programa semanal todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Vai lá, segue a gente, deixa comentário e a gente vai respondendo na medida do possível, cara. Hoje vamos falar aí... antes, né? Vale lembrar o patrocínio da Vlut. Vlut é o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse vlut.com.br, faça o seu perfil e escolha o seu plano. Não esquece, vai lá e te inscreve. Um dos melhores não, né, cara? O melhor clube do vinil aí, né? O cara consegue dar uma direcionada no tipo, estilo e gênero que o cara gosta de ouvir. Então, a Vlut é isso aí. Bom, hoje estamos sem Luiz Fernando Brod, né? Mas hoje estou com dois convidados, /hosters, presença sempre garantida por aqui, Júlio Mauro e Virgílio Magliavaca. É. Vai ter um nome assim. Que sobrenome, hein, meu? Fala, meu, é difícil. Beleza? Beleza. O Brody meteu atestado hoje, né? Falou que foi aquecer e deu cãibra na batata da perna. Sentiu no... sentiu ali, falou assim, não, chama o reserva e o professor que se vire pro próximo jogo. O Brody é fominha, hein, cara? Não costuma falhar, hein, meu? Deve ter sido uma coisa séria, hein? Deu uma desculpinha esfarrapada, né? Mas a gente dá um desconto. Amanhã passamos no RH lá, manda o memorando e tal, né? Eu já falei, não pode repetir o CID. Repetir o CID já era. E aí, Virgílio, tudo numa boa, meu? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo. Valeu. Vamos aí de novo. Vamos falar hoje, então, aí, a galera que já viu o Tatambi também, e o título do vídeo, a gente vai falar hoje sobre os 10 anos de Currents, o disco aí do Tame Impala, né? Tame Impala, que é capitaneado por Kevin Parker, e é um dos nomes mais inventivos aí da música contemporânea, o álbum que rompeu com o rock psicodélico de guitarras saturadas dos primeiros trabalhos e mergulhou sem medo na pista de dança, misturando pop, rhythm and blues, sci-fi pop e até soul, sem perder a identidade. Isso que é o mais louco, né? O cara fez toda essa mistura e tu ouve e tu percebe ainda que é a mesma banda. Vamos lembrar também aí o impacto que ele teve junto à cena musical, né? E podemos dizer, cara, que até aqui, né? Até este momento, porque o cara já vem preparando disco novo por aí, é um dos discos mais representativos aí de sua carreira, pelo menos no universo mais indie pop, vamos botar assim. É isso, Virgílio? Eu acho que especialmente nesse disco, né, o pop, vamos botar assim, né, o pop do subgênero, eu acho que especialmente nesse disco aí também, né, que é onde ele não é uma guinada, né? Porque, na verdade, o disco anterior, ele já vinha trabalhando com os elementos ali do que a gente veria no Currents, né? Mas eu acho que aqui o pop ganha uma proeminência grande, assim, né? E aí, Júlio? Tuas primeiras impressões sobre o disco? As minhas primeiras impressões, faz muito tempo que eu ouvi esse disco. A primeira vez que eu ouvi esse disco foi, deixa eu ver... sábado? eu não tinha ouvido. Tá com a memória fresquinha. Tô com a memória fresca. Eu não tinha ouvido esse disco ainda. Eu ouvi bastante, né? O Inner Speaker, né? De 2010, acho, né? É, o primeirão, né? É 10. É o primeiro disco, né? Que é um disco espetacular. E esse me surpreendeu, cara. Assim, eu fazia muito tempo que eu não ouvia o Inner Speaker. E quando eu ouvi esse disco, eu percebi logo de cara, assim, a mudança, né, do que você falou, né, saiu aí as guitarras psicodélicas aí, entrou aí um sintetizador, né, uma música mais eletrônica, né, foi
confesso que foi um baque pra mim. Eu fui com uma cabeça, né, eu falei assim, putz, vou ouvir a continuação daquele disco, que eu sempre ouvi, que eu sempre gostei, e, cara, foi uma surpresa e digamos que uma surpresa boa, vai. Não foi nada, pô, os caras traíram o movimento, não foi nada disso, mas como a gente costuma dizer, né, é um descaralhaço também. Cara, eu acho que eles não chegaram a atrair um movimento, mas ele é muito mais difícil para uma geração como a nossa absorver ele de primeira, assim, né? A gente é da geração X/milênios aí, né? Então ele tá muito mais antenado com essa galera da geração Z, né? Que é uma galera que mistura mais, né? Tem menos preconceito sonoro, apesar de que a gente viveu bastante isso nos anos 90, a mistura de estilos, né? Se é que tem uma origem essa mistura de estilos musicais, aí acho que a gente pode começar colocando aí nos anos 90, né? Onde se misturou, principalmente aqui no Brasil, lá fora também, né? Lá fora a gente teve aí o rap com metal e várias coisas desses gêneros que não se misturavam até então, e por aqui a gente teve baião com hardcore, né? Coisas que eram bem distintas, né? Samba com rock e tal. Mas, cara, ele é um disco muito mais palatável para essa geração, né? Que tá mais acostumado com a pegada eletrônico, né? Os sintetizadores até que não, pelo menos a impressão que eu tenho, ele não pega tanto, ele não é tão impactante, né, cara? Mas essa batida eletrônica, o kick eletrônico, né? Isso é muito música eletrônica, assim, né? Ele me lembrou Daft Punk, cara, às vezes. Às vezes ele dá umas pitadinhas, como... Vou puxar de novo aí o disco que eu mais tenho contato deles, né? Que é o Winder, né? Que, sei lá, ali você via, cara, a pitadinha de Beatles, uma coisinha de Pink Floyd ali, né? Principalmente na parte dos solos de guitarra ali. Você fala, puta, né, cara? O cara bebeu na fonte ali de uma galera que você fala, puta, né? Como diz o nosso amigo Luiz Fernando, né? Com um doce e uma balinha, o cara vai longe, né? E esse, quando eu ouvi, cara, eu falei assim, putz, cara, isso aqui tá me parecendo o quê, né? Aí eu ouvi duas, eu falei, cara, isso aí me lembra sei lá, um Daft Punk, às vezes até um pouquinho do Prince, né? Nessa era mais nova, digamos, do Prince, né? E eu achei, cara, interessante o som. E é como você falou, não me pegou, assim, de, nossa, né, vou ouvir de novo, né, vai virar uma constante na minha audição. Vou comprar pra coleção. Vou comprar pra coleção, né. Mas, cara, longe de ser um disco ruim. Isso aí, o cara que fala um negócio desse, ele tá falando asneira. Eu acho que o Marcelo tocou num ponto muito bom ali, que é esse lance geracional, assim, porque é isso, eu por exemplo, tomei contato com eles também através do primeiro disco, já era um cara que mais ativo, assim, de pesquisar e ir atrás de sons, assim, peguei esse disco ali no lançamento, 2010, e era uma coisa que conversava mais, né, com a nossa geração, aquele som ali, né. E aí eles já vão migrando no disco seguinte ali, que é 2012, o Loneries. E ali já não é uma transição propriamente assim, muito gradual. Eles já, no segundo disco, eles já dão essa virada, assim. Tem lá Elephant, que tem guitarra ainda, assim, uma outra que tem uma guitarra ali, mas é muito mais tímido, assim. Eles já vão no synth ali, bem a fundo já no segundo, né? E aí eu já fiquei... Pô, gostei tanto daquele primeiro disco, né? Queria um pouco mais daquilo e tal. Mas, de certa forma, foi uma preparação pro terceiro. Então, como tem um espaço de tempo grande ali, tem 3 anos ali entre um e outro, não é tão grande, mas também, né? Não foi um em cima do outro. Quando chega o terceiro, o Currents, eu já tava assim... mais habituado com o som do segundo disco ali, já tinha escutado algumas vezes, assim, via que, tipo, eu dei uma escutada, assim, abandonei, aí vi que tinha uma galera encesando aquilo e falando bem e tal, e foi uma banda que, como o Brody falou, não é bem uma banda, né, um artista solo disfarçado de banda, né, ele falou no texto dele ali até sobre o disco.
E eles foram ficando muito grandes, né? O nome Tame Impala foi ficando muito grande, né? E headliner de festival e tal. E eu, tipo, peraí, o que eu perdi aqui? Aí eu voltei um pouco antes do terceiro sair, eu voltei lá no segundo e bateu melhor, sabe? Assim. Então, quando eu chego para ouvir esse em 2015, que eu ouvi ele em 2015, assim, já... Porque eu lembro que 2015 foi quando eu comecei, eu migrei pro streaming mesmo, assim. Eu lembro bem que foi bem nesse ano, assim, que eu... Claro, sigo comprando disco e tal, aquela coisa físico, mas que daí saí do download e fui pro streaming, né? E eu vi o disco ali, cara, já foi uma coisa mais fácil de assimilar, assim. E comparando os dois, eu tava ouvindo essa semana os dois até, o segundo e esse, e a produção, assim, ó, é um salto gigante entre um e outro. A sonoridade já tá ali, o synth já tá ali no segundo, mas aqui o negócio toma outra proporção, assim, o som mais cheio, assim. Cara, aqueles timbres ali de baixo, bateria ali, é um negócio de louco, assim, cara. Eu não sei, eu entendo hoje, assim, sem ser um cara muito técnico, entender muito de produção e tal, mas pro meu ouvido, assim, eu entendo porque que o Kevin Parker é um cara tão requisitado, assim, tão, assim, aclamado, assim, como produtor mesmo, né? Não só como músico e tal, como compositor, assim, mas que o som que ele tirou ali, cara, nesse disco aqui é loucura, assim. É, muito louco, né? A gente percebe uma mudança muito forte né, a gente sai do primeiro disco, principalmente, para esse aqui. Eu acho que foi a experiência que o Júlio Mauro teve aí. Assim, a gente percebe muito gritante, né? A gente sai de um som mais sujo, mesmo que psicodélico, e entra numa parada mais eletrônica, né? Então, acho que, convergindo com o que o Virgílio falou, né? Ele é mais gordo, podemos botar assim, né? Mais graxoso, assim. É porque, né, assim, esses elementos de música eletrônica, como um kick, onde tu consegue modular, né? Que é o bumbo, né? Eu falo kick porque eu tô acostumado. Mas o bumbo, ele é um bumbo mais cheio, assim. Ele é um bumbo mais reto. Então, em alguns momentos, se o cara não sabe trabalhar como produtor, ele perde a dinâmica da música, né? Por que muita gente não gosta de música eletrônica? Porque ela é aquele kick contínuo e muitas vezes, né, cara, no geral, né, não é uma... Eu tô generalizando aqui, até porque eu frequentei bastante música eletrônica lá pelos anos 2000, de forma geral, ele acaba perdendo muito a respiração da música que tu tem com os instrumentos, uma gravação, talvez não toda analógica, porque hoje em dia, né, seria difícil ter, mas hoje em dia, de 2010 pra cá, mas a gente perde muita coisa, assim, né, e aí ele chapa o som, né. Opa, caiu até a câmera aqui. Chapou a câmera. Bateu mesmo. Mete o compressor lá em cima, né, fica tudo mais achatado e engorda o som, né, então perde um pouco essa dinâmica, assim. A comparação do Júlio com o Daft Punk é justa, viu, Júlio? Eu acho que tem bastante elementos, né? Principalmente essas paradas de música eletrônica. Só acho que aqui, obviamente, porque é o estilo do cara, ele viaja mais, né? Vai pra psicodelia, né? Mesmo o Daft Punk utilizando synths e tal, a história é outra, né? Assim, eu acho que é um pouco mais pista, assim, né? De uma certa forma, né? Sim, mas é um puta álbum, cara, puta produção, e o Kevin Parker mesmo que produz, né? Só um adendo contra a psicodelia, né, cara? Ele, quando era jovem, acho que ele nasceu em Perth, né? Acho que, se não me engano, isso, que é na Austrália Ocidental. Perth, na Austrália Ocidental, né? Acho que é um estado lá, não entendo nada. Deixa eu perguntar pro Afonso aí, né, que tá morando lá, e nos ajudar nesse corre. Mas é o seguinte, cara, ele pegou muita influência do coroa dele, né? O coroa dele tocava numa banda de cover tocava Beach Boys, olha as influências do velho. Beach Boys, Beatles e Supertramp. Então, assim, né? O guri foi criado, criado na psicodelia, né? Foi muito bem criado, né? Diria eu, né? O pai fez a lição de casa bonita, né, pro filho. Agora, uma dúvida, principalmente pro Virgílio aí, que entrou que fez a comparação do segundo pro terceiro, né, porque o segundo eu não ouvi, né. Cara, você acha que essa mudança que ele teve, assim, de estilo total, né, foi porque ele sempre falou, né, que ele sempre foi obcecado, né, por ter o controle da música dele, né, e ele gosta muito sempre gostou muito de experimentar, né, fala, pô, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, né, e
será que você acha que o cara teve essa mudança total de estilo, né? Vamos pegar do primeiro pro terceiro disco, assim, porque ele pode, né? Porque ele fala, puta, eu sou o cara e eu vou mudar, eu tenho uma puta de uma habilidade aqui, né? Eu tenho a total liberdade para mudar, porque eu que faço tudo, eu que toco tudo, né? Só nas horas do show ali que eu contrato os músicos para tocar, e a música é minha, eu faço o que eu quiser com ela, né? Ou você acha que foi alguma coisa por causa de mercado, essas coisas? Eu confesso que eu não consegui chegar num ponto assim, de fazer sentido, né? Não, o cara foi por esse lado porque ele estava seguindo o mercado, ou então só porque realmente ele podia trocar e ele trocou. Né? E convenhamos que ficou sensacional, né? Todos os estilos do cara, o cara é absurdo, né? Foi muito bem. Não, essa questão dele ser o cara, o centralizador de tudo, né? Desde o início, assim, eu acho que manda muito, mas eu acho que o que aconteceu ali? Penso eu que ele queria ser ter um projeto que fosse mudando de disco a disco, né? Sabe aqueles artistas ou bandas, assim, cada disco. Pega, por exemplo, o King Gizzard, que trabalha na psicodelia, mas cada disco meio que trabalha um estilo. Um é mais country rock, o outro agora, o último que eles lançaram, tem orquestra. Não sei o que. Eu acho que a ideia inicial, de repente, dele era essa. Cada disco eu vou trabalhar assim mais num elemento diferente. Mas aí eu acho que no segundo disco, quando ele lança o segundo ali, que ele bota já o synth ali para jogo, e eu acho que ele vê que funciona, assim, eu acho que tem a questão do mercado também, que ali ele já... tem até uma entrevista que ele deu, que ele disse que ele conseguiu comprar a casa dele depois daquele disco, né, do segundo disco. Então tem a questão de mercado, que eu acho que ele viu que era viável a carreira dele, né, com aquele som que ele fez no segundo, e aí ele foi mais a fundo naquilo no terceiro, né. Eu acho que tem um pouco isso, assim, eu acho que ele viu, e artisticamente também, né, eu acho que ele viu, funcionou, o disco ficou bom e eu acho que eu consigo ir mais além ainda dentro disso aqui. Né? Que é o que ele de fato faz, né? Do segundo pro terceiro tem um avanço ali, né? Eles são a sequência natural um do outro. Diferente do primeiro, né? O primeiro tá bem apartado deles, assim. Né? Sim, totalmente, né? E eu acho que mas o segundo e o terceiro conversam, assim. Eu acho que ele viu, eu lancei isso aqui, teve uma recepção boa, crítica, público. Vou mais a fundo nisso aqui. Eu acho que por isso que ele saiu ali no terceiro. E aí tem a questão do pop, né? Que, na verdade, eu acho que ele não tinha como prever isso, mas tu vai ver que tu vai lançar um disco que, por mais eletrônico seja, tem, como o Marcelo falou, esses elementos psicodélicos, e tu vê a Rihanna fazer um cover da tua música, do teu disco, cara, eu acho que deve te dar uma outra visão, né, de carreira, assim, né, imagina. Eu acredito, né, que quando a Rihanna fez esse cover dele, eu acho que deve ter sido, sei lá, o cara... Puta, né, toda essa... Valeu a pena, né, toda essa mudança, né, essa aposta que ele fez, né, de mudança, né, até porque eu tava dando uma lida hoje sobre isso, né, ele falou que, cara, ele se inspirou muito, né, que ele começou a ouvir bastante Kanye West, né, Bee Gees, né, um monte de estilos de música que para ele realmente se afastar, né, do que ele tinha, principalmente no primeiro disco, né, eu acho que o ápice ali dele, né, puta, né, cara, uma diva pop, né, fala assim, puta, né, vou pegar um disco de um cara lá dos cafundó da Austrália lá e gravar uma música minha, o cara faz, puta, né, eu acho que eu acertei no alvo, né, o que eu queria passar, né. Tanto é que, se tu for ver, ele foi o disco de 2015, ele demora, né, 5 anos, mas o disco seguinte, o Slow Rush, esse que é 2020 ali, aí eu já acho que é repetição pura, assim. Pra mim é repetição já, assim, não tem, tipo, um avanço nenhum, é só, isso aqui de 2015 deu certo, então vou seguir nisso aqui, entendeu? Sabe? Eu não sei, porque casualmente agora o disco tá fazendo 10 anos, né? E a gente tá gravando aqui, ele saiu um teaser essa semana, né? De um disco novo que ele tá gravando há um tempo já, né? Então imagina, o último disco dele foi 2020.
Mas esse disco de 2020, pra mim, melhor que seja, que eu não tô dizendo que ele é ruim, assim, eu acho ele bom, assim, mas ele já é repetição, assim, não tem nada de novo. Eu acho que ele viu que aquilo ali, pô, vou explorar isso um pouco mais, assim, do ponto de vista até comercial mesmo. Será que ele vai mudar de novo ou não? Pois é. Né? É um grande questionamento, né? Seria interessante ele se arriscar em alguma coisa ou voltar, já pensou que ele volta, né, no primeiro ou no segundo disco, né? Acho que seria interessante. E acho que complementando com o que o Virgílio falou, assim, acho que tem grande chance dele dar uma mudada no som, né? Até porque, por ter se repetido, né? Essa impressão também é que passa para a crítica musical, assim, né? Óbvio, o disco foi um sucesso também, né? Assim como Currents, mas a galera espera dele mais coisas, justamente porque ele é um cara bem inventivo, né? Um cara que acaba experimentando várias coisas e acabou, de uma certa forma, dando uma estagnada nesse último álbum de 2020, né? Esperamos que sim, né? Que ele mude um pouco, ou traga mais guitarras, ou traga outros elementos. Tem grande chance, por exemplo, de ele trazer coisas muito mais pop, né? Lembrando aí que ele produziu Mark Ronson, Lady Gaga, Rihanna, Kanye West, Dua Lipa, Gorillaz, Travis Scott, Melodies Echo Chambers e o Flaming Lips. Desses todos aí, acho que o mais diferente aí é o Flaming Lips, né? O resto vai Gorillaz, tudo pra base pop mesmo, né? Eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha gravado com a Lady Gaga. Eu descobri. Gravado não, né? Ele produziu, né? Isso. O disco da Lady Gaga. Acho que ele lançou uma. Acho que naquele disco tem uma com ele cantando. Ele faz umas participações, assim. Em vários desses discos ele faz uma participação, mas produz mais do que faz participação. Mas tá claro, né? Qual que é o caminho que talvez ele decidiu seguir, né? Mas, de novo, né? Eu acho que ele podia dar uma volta aí. Eu não ia achar ruim um disco igual o primeiro, não. Cara, mas se liga que é o seguinte, né, meu? O Tame Impala, por ser um projeto dele, ele ainda tem o nome dele como projeto solo, né? Que é o Kevin Parker. Então, assim, pode ser que ele volte com o Tame Impala às suas origens, digamos assim. Claro, um pouco mais eletrônico do que garageiro, né? Mas até porque o cara ganhou uma puta experiência nesses anos todos, né? Não quer comparar o cara lá de 2010 a 2025, né? 15 anos produzindo, trabalhando com grandes engenheiros de som, né? Trabalhando em grandes estúdios, pegando vários macetes técnicos ali com uma galera, né, meu? Dificilmente ele vai... Eu acho que lá ele tava muito mais... O primeiro disco ele tava muito mais pela ingenuidade, no sentido de... sem conhecimento o suficiente, né? Assim, do que especificamente ser um cara puta conhecedor já do início, assim, da produção. Literalmente foi a primeira experimentação dele, né? Acho que foi acho não, né? Tenho quase certeza que foi a aposta de todas as fichas dele naquele primeiro disco. E talvez ele já tive mapeado na cabeça dele qual caminho que ele queria seguir, ou então ele já tinha mapeado, o mercado vai seguir para esse lado ou para aquele lado, né? É igual a gente falou há uns vários programas atrás da Beyoncé, né? Quando passou para a parte de country, né? Então, talvez, né? Tô viajando aqui nas ideias, né? Talvez ele já tenha mapeado, né? Essa tendência do mercado lá de trás, né? Falei assim, vou me apresentar com algo mais palatável para todo mundo, e aí depois eu vou para um lado mais que eu mais gosto, talvez, né? Não sei. Talvez é uma opção, né? É uma possibilidade, na verdade. Com certeza. Ele com certeza hoje tem liberdade suficiente, né, para fazer o que ele quer, assim, pelo que ele conquistou, assim, com esse disco especialmente. E dali em diante, olha o tanto de gente que ele produziu, né, que o Marcelo citou, assim. Mas eu vejo ele muito assim, e isso é uma coisa interessante que eu tava ouvindo o disco daí essa semana e li algumas coisas, né? O próprio texto do Brody, de certa forma, quando ele fala esse lance, assim, do ser um projeto disfarçado de banda, né? Eu acho que isso vai ficando menos disfarçado, porque o primeiro disco parece um disco de uma banda mesmo, né? Sim. E depois vai ficando... eu vi um negócio muito interessante que os caras falam, assim, porque, claro, ali nos anos 90 a gente teve aquele estouro da música eletrônica, que até então era aquilo, né? Música eletrônica, o DJ vai lá e bota o som original lá, né? Pra tocar na festa.
E dos anos 90 em diante tem essa coisa do DJ virar um compositor, um criador de música, né? Ele vai lançando o disco dele, vai montando aquele som em cima de várias coisas, dos samples e tudo mais, né? Mas teve um texto, eu acho que foi da Pitchfork, falando sobre o Currents, quando eles resenharam lá 10 anos atrás, que eles são famosos por dar aquelas notas, assim, bem criteriosas, com nota e tal. E eles já dão 9.3 lá no... Porra! Aham. Pra Pitchfork é demais, hein, meu? Pra Pitchfork, olha... Pra eles os caras são chato com nota e tal. Porra. E eu tava lendo o texto e eles falam, assim, que o disco, de certa forma... O Tame Impala, de certa forma, ali, e um pouquinho antes também... Ele meio que borra o limite entre o cara que é músico e é DJ. Sim, porque ele também foi DJ, né? Porque ele também foi DJ e é isso, né? É um pouco banda, porque tu pega um cara hoje, por exemplo, vou citar um outro cara, assim, tipo, aquele cara do XX, o Jamie XX, que é um DJ. Tipo, ele se coloca como um DJ. Ele lança discos com música original dele e tal. E por que o Kevin Parker é muito diferente disso? Não é. Então ele tem essa mistura de DJ com músico ali, né? Sim. Então eu achei interessante isso que eles falaram, assim. Eu não sei se ele consegue hoje, porque ele com certeza tá gravando um disco totalmente sozinho, pelo que apareceu, rede social e tal, é ele só ali também. E escapar dessa coisa, assim, de inserir elementos eletrônicos e tal, acho que ele não consegue mais fugir disso aí, assim, né? Não sei nem se ele quer também, né? Pois é. Até porque, assim... Vai lá. Tá numa coisa muito básica, né? Até porque tu tocou num ponto, cara, que a galera que é do rock não se liga, né? Assim, e é normal, porque é outro universo. Na música eletrônica, tu falou em DJ e músico, na realidade existe um meio termo do caminho, entre aspas, aí, que é eles chamam, o cara que compõe música, eles chamam de produtor. E não é o produtor de rock, que é o cara que vai lá, né, dá o espetáculo, né, organiza os mix, não. O produtor de música é o cara que ele senta na frente do computador, né, dos synths, e ele vai colocando elementos pra dentro ali, né. Então o DJ é o cara que toca com disco, e o produtor é o cara que produz as músicas que vai pras pistas, né. E tem o live act, que é o cara que toca meio que ao vivo, assim, toca uns synths juntos, faz uns batidos, umas maluquices. Mas só pra deixar claro, assim, tem uma linha tênue aí, né, entre essa galera. Eu até me esqueci o que eu ia dizer agora sobre... Enfim, toca a ficha aí, Júlio. Não, eu tô aqui só de orelha, eu sou o que menos conhece desse disco aqui. Fala aí, pode falar. Não, mas é um disco que, tipo, fora esse resultado que ele conseguiu com o disco, é um disco que influenciou muito, né? Muito? Muito. Sim. 10 anos pra cá tem muita coisa. Muito. E na gringa e de cara, muito brasileiro fazendo som inspirado, vamos dizer assim, né? Sim. No som desse disco. Às vezes até assim, tipo, meio copiado mesmo, assim, sabe? Tipo, poxa, pinhado total, assim, do negócio, sabe? E eu vejo muita banda que tá começando, assim, que às vezes está um exemplo, mas não assim nesse lance assim, de copiar mesmo. Mas tem uma banda gaúcha que tocou até em Porto Alegre esses dias, que é a Virgo. São os caras da praia, até do litoral. Eles fizeram show no 512, mas eles já... É uma banda que tá começando, o primeiro disco que eles lançaram, é bem bacana. Mas eles têm várias coisas, assim, é bem primeiro disco de banda, assim, me parece que é muito bem feito, muito bem produzido. Mas tem uma ou outra faixa ali, não é o disco inteiro, sabe? Não é aquela coisa, pô, vou copiar o som dos caras e fazer um disco inteiro baseado naquilo, assim. Mas tem umas 2, 3 faixas ali que me lembram bastante, assim, o Tame Impala, assim, desse disco. Tem o cara do Nordeste lá, o Tagore, que lançou um disco em 2019 que é muito baseado, assim, no... Acho que os dois, 16 e 19, os discos que ele lançou são muito em cima do som do Tame Impala, desse Tame Impala, né, que a gente tá falando. Então tem muita gente aqui, né, que faz isso, assim, hoje. Eu me lembrei que eu ia falar, cara, na realidade é o seguinte, meu,
Na verdade, nem me lembrei o que eu ia falar. Eu vou falar o que tu falou, uma coisa assim. Cara, tem várias bandas aí, inclusive o rap, meu. O rap tem um cara do rap que é acho que é o Lil Wayne, cara. Eu tava ouvindo hoje tarde, deixa eu achar aqui na minha playlist, cara. Que é um cara que ele tem um disco psicodélico, mas muito na batida, na realidade é o Lil Yachty. Ele é rapera, e ele tem um disco chamado Let's Start Here, que é psicodelia pura nessa linha com grave, assim, né? Com bass pegado, E ele não canta rap, né? Assim, ele até tem, né, no meio, assim, mas não é um rap clássico, assim, né? Do cara só frasear, assim, né? E sim, várias melodias, assim. É uma puta referência, com certeza esses caras pegaram dele, assim, né? Esse cara, ele foi tão importante que o MGMT, né? Que é uma banda aí de electro-funk, electro-rock, sabe? Os caras chamam lá do início dos anos 2000 ali, né? Quando teve esse estouro aí com várias bandas, como Scissor Sister, Fisher Spooner, várias galera que fizeram um som meio nessa linha, assim. É um pop psicodélico, na verdade, né? Desses caras, né? O MGMT sim, mas esse que eu falei, ele é mais um eletro, eu chamo de eletro-rock, né, assim, mas muita coisa eletrônica. O rock, acho que porque tem uma pegada mais reta, tipo rock em alguns momentos, assim, não que o eletrônico não seja reto, mas, enfim. E aí, cara, esses caras, o MGMT, tu vê a influência que é o próprio, auto-intitulado, não é o primeiro disco deles, na realidade o MGMT já tinha 2, 3 discos que fez um puta sucesso, né, assim, em geral, e esse auto-intitulado, que até recomendo pra quem gosta desse estilo, vai nessa linha, assim, a psicodelia com elementos eletrônicos também, assim, né. Então tu percebe que esse cara, ele foi largando, né, assim, vários filhos, entre aspas, assim, né, várias pessoas que começaram a prestar atenção, né? Inclusive a psicodelia entrou de novo em voga no indie, no rock alternativo, devido a ele, né, ao primeirão disco lá, né? Até a gente foi em maio, né, Virgínia? A gente foi ver o Bulgarins, por exemplo. Não tem nada a ver com Currents, né? Mas ele tá muito mais pra Inner Speaker, que é o primeirão dos caras, que é guitarra, né? Que troço sujeira e tal. Mas tu vê que ele já alcançou outros lugares, além da Austrália, né? Que é a região dele lá, né? É verdade. Ele... Aquele disco mesmo já foi influente. Imagina esses 2 subsequentes aí, né? E mesmo com essa psicodelia toda, ele ainda é, né, isso como a gente falou ali no início, é muito pop, assim. E aí na época, até eu acho que um pouco também pela questão geracional que a gente falou, eu ficava imaginando assim que, cara, isso aqui é super experimental, por mais pop que seja e tal. Mas aí tu começa a ver que tá pegando com a molecada da época, assim. Que é daquela geração mesmo ali. E começa a ver assim, pô, cara, o cara tá tocando em tudo quanto é lugar isso aí, os caras vêm tocar fechando o Lollapalooza, cara, como assim? Sabe? Aí tu é de outra geração, tu não consegue entender, às vezes, como é que... Não que tu não entenda o som em algum momento vai lá, tu entende, tu vai, traz, ouve mais, mas o fato de a galera ser mais receptiva com isso, né, assim, provavelmente nos anos 90 já tinha o Flaming Lips, já tinha um monte de gente, já tinha trabalhando com elementos psicodélicos, e a coisa não chegava nessa proporção que ele tem, né, que esse cara chegou assim de mainstream mesmo, né. É isso que eu ia falar, né, ele entrou de vez, né, no mainstream quando ele bateu o top 10 ali da Billboard, né, cara, que aí começou os convites, né, que você já falou, né, do Lollapalooza, né, teve como que é o nome daquele? Coachella. E tem o Glastonbury também, né, né, que que são os grandes festivais aí, né, e cara, aí foi aí que ele chamou a atenção do mercado inteiro pra ele, né, cara? Aí começou, né, a abrir caminho aí pra virar o produtor que ele virou aí com essa galera de peso aí, né, cara? Porque, meu, o cara não tem como você falar que ele não teve visão e que ele não teve um estouro, né, de uma hora, talvez de uma hora pra outra, assim, né, de
de visibilidade, né? Visibilidade, isso, essa palavra que eu tava procurando, né? Visibilidade. Eu não sei nem. Cara, acho que se acontece isso comigo, eu piro, entendeu? O cara tem que ter a cabeça no lugar ali. Pô, já pensou? Você tá mixando teus álbumzinhos lá na sua casa, lá, com os fones de ouvido da 25 de março, lá, que fala, né, que mixou lá com o fone normal, e falei, pô, peraí, né, o que tá acontecendo aqui? O que eu fiz de errado, né, que tá todo mundo falando no meu disco, né? É a primeira coisa que eu ia falar quando chegasse pra mim, ó, tá todo mundo falando do teu disco. Eu falei, puta, eu fiz merda, tá todo mundo falando do teu disco errado. Mas, na verdade, não, né, cara? Ele chamou a atenção do lado bom da coisa, né, cara? É muito louco, cara. Eu passei pro Virgílio, não sei se ele chegou a ver, não, acho que faz umas 2-3 semanas, o vídeo, daí é do Inner Speaker, né, que ele gravou. Cara, tu percebe que a vibe do cara é muito Austrália, assim, né, muito, claro, né, tipo assim, praieiro, assim. Passando lá atrás. Não, e praieiro total, ele grava o Inner Speaker, ele regrava, entre aspas, assim, faz com banda na ponta do morro, um visor pra praia fudido, assim, tá ligado? E tocam ele do início ao fim, assim, ó. E uma chapeira dos loucos animal, assim, né, velho? Esse vídeo aí é muito bacana. Muito bom. Foda, velho, é foda, meu. Cara, porque assim, o som, ele combina com esse clima, assim, aquele psicodélico, luz solar, assim, sabe? É meio que final de tarde e tal. Puta, velho, é foda, até recomendo aí, até fui ver onde é que tava isso aí. E eu nem me lembrava que era do Inner Speaker, né, cara? Casualmente, quando eu fui passar pro Virgílio, que me lembrei. Live from Wave House, a casa da onda. Wave House. Já pensou? Viver num lugar feio, né? Assim, né? Porra, só. Vai ser uma coisa. Não, mas a Austrália eu não queria morar, velho. Tá umas aranhas do tamanho dos cavalos lá, né, meu? Imagina, tu tá em casa, daqui a pouco bate na porta, é um morcego fumando um crivo, assim, do teu tamanho. Tem um Batman pendurado na porta, né? Mas ele, eu acho que ele tem uma graninha a mais pra pagar, assim, uma detetização boa lá. Eu acho que tem só um pouquinho mais que a gente, Virgílio. Só um pouquinho. Ele tá com a graninha já. Só não tem mais do que o nosso barão de Pato Branco, né? Não, ali é. Ali é outro, né? Ali é outro nível, né? Outro level. É o nosso Duque. Duque de White Duck. Ele escreveu mais um texto, né? Tem 2 textos, inclusive, do nosso barão aí, sobre o disco lá no Desconecta. Tem um texto que ele fez sobre os 10 anos e eu vi que ele fez mais um, que é uma entrevista que o Kevin Parker andou dando aí agora esses dias. Por causa de relembrando os 15 anos. 10 anos, né? Ele fez um post no Instagram, né? Falando que na época ele gravou o disco e ele não tinha nenhuma ideia de que ia tomar a proporção que tomou, que ele achou que ia ser um fracasso, que eu acho que é um pouco de exagero, porque o disco anterior já teve uma repercussão muito boa, né? Então, não sei se ele tinha essa incerteza toda, assim, mas... cara, imagina que ele tá no famoso desafio do terceiro álbum, né, assim... tem uma maldição entre o segundo e o terceiro, né? O primeiro e o segundo também tem, né, essa maldição, né? Então tu tem uma expectativa muito alta, visto que os teus 2 primeiros foram muito bem. E aí tu tem uma expectativa em cima de ti, né? Tu já não é mais né, cara, o mirim da parada, né? Tu já passou pra categoria, tu já não é mais categoria de base, tu já entrou no profissional. E aí a torcida tá em cima, né, velho? E aí, meu? E aí? Então deve rolar, né, cara? E eu sempre falo, né, cara, o músico, ele tem uma percepção diferenciada da gente, assim, né? Assim, tão acostumado a tomar porrada no meio corporativo, né, velho? Que às vezes a gente... foda-se, né, velho? Fala aí que tem que falar. É uma porrada a mais, uma porrada a menos, né? Não vai fazer nenhum, né? E aí o músico, ele tem ele é mais sensível, podemos dizer assim, né? Tem um ego mais frágil, aí, digamos assim. Ou mais frágil não, mais aflorado. Aflorado. E por falar em sensível, cara, essa capa, o que vocês acharam da capa desse disco, cara? É um bagulho... cara, tu sabe que... Não sei se é porque eu tô ficando velho, mas eu vi umas imagens em alta resolução dela, dá umas doideiras nas vistas, como diz minha mãe.
Cara, eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, né, mas ela me lembra, entre aspas, né, assim, acho que devido à sua abstração, aquela capa do primeiro disco do Joy Division, tá ligado? Que é a capa clássica preta, assim, ela é meio abstrata. Só com a ondinha no meio, né? Isso. É isso aí. Claro, assim, de traço, de elemento, não tem a ver, mas eu acho que a viagem é a mesma, assim, né? A loucuragem dos caras é a mesma, tá ligado? Eu tentei achar algum sentido pra essa capa olhando, falei assim, cara, eu já pensei que era uma bolinha de fliperama, alguma coisa do tipo assim, mas não cheguei numa viagem tão grande assim, não. Acho que é uma bola no molho psicodélico, né? Uma outra coisa que eu tava pensando fazendo uma comparação assim também meio... Travou, Virgílio. Volta. Essa hora de falar mal dele. Isso aí. Ó, travou. Comparação, assim, da... Volta porque tu travou. Volta. Eu travei, né? Eu tô travando aqui, não sei o que rolou. Mas eu tava lembrando, assim, que esse disco também tem um pouco de KJ, assim, no lance do... sim. De tu, tipo, guitarra fica de lado, né? Total, totalmente, assim. Né? Não tem nada de guitarra nesse disco, né? Cara, acho que se tem é muito discreto. Assim. Tem umas camadas aí, né, meu? E daí eu também, num outro texto que eu li, os caras falam... Porque a galera foi pegar, assim, o conceito das letras e tal. E tem um lance todo de disco de... Tradicional disco de separação, né? Tem, assim, de relacionamento que ele tinha e acabou e tal. E aí os caras fazem isso, assim, tipo, um paralelo entre ele ter se separado da pessoa com quem ele tava e ter separado a guitarra também, assim. Ele ter feito esse exercício, assim, bom, se eu tô numa separação a nível pessoal, eu vou deixar de lado umas outras coisas, assim, que eu uso bastante na música, assim, né? Entendi. E se realmente, né, foi a maior inspiração dele foi essa separação, né? Mas temos mais um disco aí na história que a Dor de Corno faz um puta de um disco, né? É o que mais tem, né? É o que mais tem, né? Mais uma prova aí, né? Que se quer fazer um disco bom, né? Toma na cabeça aí do teu relacionamento. Tem aquela 'Cause I'm a Man, né? A música, que é tipo... Tava vendo a letra, assim, ele bem aquela coisa, assim, que tu discutiu o papel do homem hoje, assim, que, tipo, é uma discussão e o cara vai lá, assim, fez alguma coisa e o cara vai lá e diz, não, mas é porque eu sou homem, eu sou assim mesmo e tal. Mas ele usa isso de uma forma irônica, assim, né? Já meio que dizendo, olha, isso aqui não cabe mais hoje em dia, né? Tu te justificar pelas merdas que tu faz, só dizendo, pô, não, mas é porque eu sou homem, eu sou assim mesmo e tal. Então acho que tem uma coisa, acho que bem dele se questionando também ali, nessa especificamente, né? Sim. Mas é por aí, assim, as letras ali, se tu for vendo, é meio por aí mesmo, assim, de... O que me chama a atenção bastante nesse disco, além das letras aí, essa mistura que ele faz, né, de momentos alegres com melancolia, né? Mas é uma melancolia, não é balada, né? É melancolia, né? São coisas diferentes, assim, né? Essa, por exemplo, Causa Man é uma que é arrastadona, assim, né? Isso. Aí ele viaja na tecladeira, né? Ensopado de sintetizador, né? A voz dele, né? Tem um processamento ferrado ali na voz dele, ali, né? Você vê que é realmente para puxar esse sentimento aí na orelha do cara, né? Eu falei assim, não, ó, eu tô acabado aqui, ó. E é muito louco, né? A primeira com Larry... Cadê? Tá mudo. Teu áudio sumiu aí. Mudinho. Aí, a primeira da Let It Happen, por exemplo, ela começa lentinha, mas depois ela entra numa parada que aí a gente pode talvez linkar com o que o Júlio falou, né, da questão do Daft Punk, assim, né, lá pelo meio pra diante parece que tu entra numa pista de dança, assim, né. Começa de um jeito maluco ali, né. Começa de um jeito, quando tu vê, tu tá aqui, tá só os estrobos, né.
Mas Só falta o capacete aqui. É o progressivo, mas é o eletrônico, pista de dança progressivo, que ela, né, tipo, ela vai mudando de andamento o tempo todo a música. Não, existe na música eletrônica um segmento, né, um gênero, um subgênero que se chama Prog House, que é de Progressive House. Então tem essas paradas, assim, ela só vai esquentando o cara, assim, tá ligado? É tipo o sapo na água. Na água, né? O cara vai, esquenta o sapo ali, nem vê, quando vê o cara já tá sufocado, tá ligado? E essa música é grande, né, cara? Deixa eu ver quantos minutos que tem. 7h48. 7 minutos. Quase 8. Quase 8, cara. E é uma... É o que você falou, né? Ela começa... Não entrega no começo o que ela vai virar, né? Fica um negócio maluco, né, cara? É puta de uma faixa. Eu acho que essas coisas é que são surpreendentes nesse álbum. Talvez hoje, 10 anos depois, a gente já não tenha a mesma impressão do choque que né, assim, né, olhando, talvez a gente não tenha aquela real impressão do que o espanto que ela se transformou, né? Pô, o cara é conhecido por pop, e aí me larga uma música de 8 minutos, né, assim, que é uma viagem e que todo mundo gosta, né, assim, tu vai entrando nela, né, porque aí pega, claro, que aí o cara tem que ser um pouco mais cabeça aberta, mas pega, por exemplo, o que o Virgílio falou, né, pega um pouco de progressivo, né, então assim, porra, tem muito elemento de progressivo ali dentro, né, cara, então se o cara é um pouco mais aberto, ou questão geracional, como a gente iniciou esse programa falando, assim, acho que se o cara tá um pouco mais novo, ele já entra numa viagem e faz com que ele, porra, agora eu tenho que descobrir Pink Floyd, por exemplo, se o cara é mais piá. Exato. Tá ligado? Né? Fazer o caminho inverso que a gente tá fazendo, né? É isso aí. O cara entra em outras viagens, né? Assim. Sim, total. E de certa forma essa galera que, tipo, a Rihanna faz cover dele, essa galera toda que ele produziu, e tipo, ele produzia a Dua Lipa, por exemplo, que é o mais recente ali. Que é aquela coisa, né? O pop serve pra aquela diversão descompromissada, e é ótimo por isso também, né? Mas vai ter a hora que o pop vai ter um pouquinho mais de substância, assim, né? Total. Que ele vai tocar na rádio, mas não vai ser aquela coisa só, aquela farofa, sabe? Aquela coisa boba, assim, passageira. Cantar junto. Porque, cara, é super pop o som do disco, tocou muito na rádio, mas tu vai ouvir ali, pô, não, isso aqui não é uma coisa descartável, pura e simplesmente, né? Nada contra o que é, né? Mas não é o caso, né? Então, peraí. Tá tocando na rádio, mas, sabe, vamos ver o que tem aqui, tem uma coisa diferente aqui. Né? Total. A gente tem uma vinhetinha depois, né? Em contraponto aos 8 minutos, a gente tem uma música que, pra mim, é uma vinheta de 1h48, né? Literal, o que sobrou em uma faltou na outra, né? Deu um respiro. Vou pegar ele aqui. Por exemplo, The Moment, cara, é assim, ela não é uma referência direta, assim, tão fácil de perceber, mas agora, ouvindo ela aqui, cara, tem uma música, não sei se vocês conhecem aquele artista dos anos 80, o Joey Jackson. Ele tem um disco chamado Look Sharp, que ele faz uma parada, não tá nesse disco a música tá no posterior, mas eu me lembrei dele por causa da batidinha do The Moment. The Moment, ela tem uma parada meio jazz, assim, né? Tipo assim, sabe? E aí vai entrando nos climão, assim, tá ligado? Sim, mas ele constrói baseado numa levada meio jazz, né? Claro que não é jazz, é soft jazz, né? Mas é um groove alegrinho, vai, digamos assim. Isso. A galera do jazz novo aí, galera nova fazendo jazz é nessa linha aí também. Até essa galera ele influenciou, de repente. Ele influenciou, né? Porque tem uma galera aí fazendo jazz de um jeito mais contemporâneo, vamos dizer assim, moderno. Cara, Stepping Out, o nome da música. Do Joey Jackson. Joey Jackson, Stepping Out. Ele tem umas levadinhas meio jazz, assim, mas ele tem muito pegado dos anos 80 também. Tem um disco maravilhoso que é Look Sharp, que é uma obra-prima do cara, e o próximo, o seguinte, que é o Night and Day, eu acho, se não me engano o nome, que tem essa Stepping Out, mas que também é uma puta música e tem essa levadinha de jazz que vai crescendo, vai trazendo elementos, vai diversificando, mas aqui, ó, o groove do fundo, né, cara, ele mantém, tá ligado? Só ele vai trazendo, mesclando com elementos, assim, e vai... Aí ele vai longe, tá ligado? É o que ele faz, de certa forma, né? Tipo, ele
foi muito forte, assim, o baixo, a bateria ficou ali meio que num transe, assim, num arranjo meio circular, assim, e aí ele vai viajando no sintetizador e perde o rumo, né? Ali a voz, né, a própria voz vai conduzindo, levando para outro lugar. Você se lembra qual é a música que a Rihanna fez cover? É a última do disco, né? É a última. New Person. Ela dá uma mudada no nome ali, ela dá uma encurtada no nome só, mas a música é a mesma. Fui ouvir assim, é uma versão assim um pouquinho mais magrinha, mais... Eu até achei que fosse a 4, porque eu não procurei, eu sabia que ela tinha feito, mas não sabia qual era a música. Eu achei que fosse Yes, I'm Changing, que ela tem uma pegada muito pop, velho. Muito pop. Ah, sim, é essa, e eu acho que aquela ali também, depois a The Less I Know, The Better, né? Que também foi... Ah, sim, mas ela já é mais pegada, né? É um pop mais alegre, assim, né? Isso. Esse aí é um pop meio... Pô, essas minas que vem cantando, própria Taylor Swift, né? Que é um troço que ela não explode, sabe? Ela fica, né? Tipo assim, tem momentos de explosão, mas umas músicas dela são meio assim. Né? Ah, sim, realmente. A própria Dua Lipa também. Em comparação com a outra que eu falei, essa outra tem um crescente. Nossa. Assim. Não, essa The Less I Know, The Better Nossa, é alegre total, né, velho? É radiofônica pra caralho, assim, né? Foi single essa também, eu acho. Foi. E foi esse que ele quase não colocou no disco, não foi? Porque ele achou que era muito alegrinha demais, né? Muito funk demais. Pode ser. Eu vi, eu não sei se foi no texto do Brody que eu li isso ou se foi em outro lugar. Bom, é bem provável. Vou dar uma... Também é outra coisa, né? Às vezes rola, assim, né? De uma música bem emblemática de um disco quase ter ficado de fora, né? Rola. Ainda mais também. Vindo, né? Acho que um pouco do conceito que ele criou anteriormente com a persona Tame Impala, né? Tipo, vou botar um troço desse aqui e os caras vão... vou acabar com a minha carreira, né? E aí a gente volta para aquele papo do... Puta, eu tava inseguro. Então essas coisas é que vão conectando, assim, né? E é a música mais tocada dele no Spotify? Ou eu tô falando besteira? Cara, não sei se é no Spotify, mas é a mais conhecida, eu acho. É a música mais tocada dele. Tem 2 milhões e 39... 2 milhões ou 2 bilhões isso aqui? Deixa eu ver. Não, 2 bilhões. Não pode ser isso. Jesus. Não, é 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3... É 2 bilhões, cara. O Virgílio travou de novo. Não. 2 bilhões. A próxima dele é a Borderline do Rush, que tem 912 milhões de plays. Cara, é um absurdo, né? De diferença, né? The Less I Know, The Better virou um hino, né? Principalmente dessa geração, né? Não tô dizendo que a galera mais antiga considera isso, mas tô falando de choque geracional de novo aqui, né? Os velhos falando de... As tribos. É bem quando se falava, né? Tribos. As tribos roqueiras. Compensação, eles têm uma... Desculpa, vou falar. Não, fala aí, pode falar. Não, na realidade, assim, depois do The Less I Know, The Better, tem uma que é uma viajandona, o Past Life, né? Que ela... Cara, tem até uns ruídos. Essa é experimental pra caceta, né? Essa daí, agora eu entreguei o hit do ano, entreguei o hit da minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero, velho. Dá esse sintetizador aí, baixa esse sintetizador aí. É aquilo que a gente fala, né? Escolher uma senha, né? O cara bate qualquer coisa no teclado ali, né? E sai o som, né? Essa que tem um vocal que ele já, tipo assim, ele processa tanto a voz dele que já vira um negócio... Cara, né? Assim, eu não sei se é um outro cara, né? Não é ele. Não, é ele, na verdade, né? Só que aí o bagulho ficou ultra processado, literalmente. Isso. Ali, né? Parece o Barry White uma hora, assim. Isso. Caralho. Só por curiosidade, o top 5 dele no Spotify, 4 músicas são desse disco. Olha aí. Então, já mostra o que veio, né? A Leather... Eu vou chutar aqui porque eu tenho o YouTube, mas não tô olhando a lista dos mais ouvidos. Mas eu acho que é, né, The Less I Know, The Better, que a gente acabou de falar. Tem Let It Happen, muito provavelmente tem The Moment. E aí as outras eu não sei se eu consigo chutar. Não, a primeira, a The Less I Know, The Better. A terceira é Let's Happen. A quarta é a New Person, né?
provavelmente por causa da Rihanna chamou ele, né? Que eu nem gosto tanto. Também não. E a quinta é o Eventually. Eventually, claro, puta som. Mas é interessante, não tinha me tocado nessa, que o top 5 do cara, 4 é desse disco. Não é à toa que é o disco que mudou a vida do cara, né? Voltei. Minha conexão não tá me ajudando. E o Júlio também não. Não, vocês três aqui ficaram rodando. Roda, Jiquiti. Cara, eu acho que deu pra cobrir aí bastante coisa do disco, né? Não sei se tem mais alguns pontos que vocês querem trazer aí pro jogo, ou mais algum elemento que a gente não falou. Eu tô legal, acho que é isso aí. Bom. Acho que a gente enganou bem. Tá, e de vocês aí, vamos fazer um top 3 aí. Então, top 4, então, com o top 3 aí, vai de vocês. Cada um faz o top que quiser. Top. Cara, pra mim, Let It Happen é a minha preferida. Uhum. Primeira música, assim, nem manjado, botar a primeira música, mas é a melhor música do disco pra mim. Eu gosto dessa Cause I'm a Man, muito por causa da letra também, não é um arranjo mais bacana, assim, e tal. E, cara, terceira... vai ter que ser The Less I Know The Better também. Tem manjado. Foi só nas manjadas do disco. Mas... Jovem Pan, aprovado! Foi só nas 7 melhores. 7 melhores, né? Top 10. Vai lá, Julião. Eu não fujo do que o Virgílio falou, não, só muda a ordem aí. Pra primeira, a The Less, foi a que mais me... Eu já conhecia essa música sem saber que era dele, cara, pra você ter ideia. Né? E por ser a mais conhecida, é a que mais me agradou aos ouvidos, aí, digamos assim. Aí eu coloco o Let's Happen e a última, o Eventually, a terceira aí. Só pra... Então pra modificar o que vocês falaram, eu vou de The Moment, que eu achei muito essa parada, ouvindo muito, me lembrei muito do Joey Jackson, e assim, aquela música dele me pega muito, que é a Loving... Esqueci o nome dela, tava com ela aqui anotada em algum lugar. Steppin' Out, essa aí. É uma música que eu acho muito a fuder, por causa justamente dessa quebrada meio jazz, e não tem nada de jazz, assim, é só porque ele mantém a levadinha. Eu vou de... Cara, eu tô em dúvida aqui, se eu vou de Let It Happen ou The Less I Know The Better, né? Pra mim é a única que me modifica aí do que vocês falaram aí. Talvez Eventually também é legal. Mas é nessa linha também, né? São Cara, acho que são as músicas diferenciais, que tem umas outras louconas, tipo essa Past Life aí, que é loucona demais. Pra quem gosta de viajar, talvez seja um... essa aí deve ser boa, você não estando puro, né? Talvez seja o melhor caminho pra ouvir ela, né? Pode ser, né? Então, e vocês têm o disco? Não, cara, mas eu quero pegar alguma coisa. Não tem nada dele, velho. Mas eu quero pegar algumas coisas. Eu quero... É um cara que já tá no meu... É que, cara, os discos do cara é 300 conto, né, velho? Não baixa essa porra, né, velho? Mas certeza que o Brody deve ter uma edição de cada. De First Press. First Press. Com capa em alto relevo. Outro nível, né, cara? Vou falar aqui, ó. Ele tem a capa em alto relevo pra ele ficar passando a mão na bolinha ali, assim. Com essa, então, fechamos mais uma redação Desconecta da semana. Lembrando o patrocínio por aqui da Vlut, o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça o seu perfil, escolha o seu plano e receba em casa todos os meses uma experiência Vlut. Aí vem numa caixinha bem bacana, vem com essas traquitanas aí que o Júlio segurou aí, tava mostrando, aqui, né? Escovinha. Escovinha, hein? Deus, Deus, vou pra fazer o bigode, né, meu? Pra pintar o bigode. E era isso, Julião. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Virgílio. Tamo junto. A gente se vê aí semana que vem
terça-feira, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Comenta lá, deixa teu like, dislike, xinga a gente. E não deixa de seguir também, né? Porque é bom, né, cara? Normalmente quando o cara tem hate, os caras gostam de seguir, né? Então, hateia a gente que a gente gosta. Falou? Feito. Até mais. Valeu, galera. Abraço.